desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar.
Precisa de vela para ser adorado, precisa de missa para ser cultuado, precisa de andor para ser conduzido, é um Deus vencido. Não ouve, não fala, não anda, não vê, é morto e morto, não possui poder, é feito de barro, é um Deus falido, é um Deus vencido. É bem diferente do meu Cristo vivo, eu ando com ele, ele anda comigo, eu falo, ele ouve, ele fala e eu posso ouvir sua voz. Converso com ele sem hora marcada, de dia, de noite, de madrugada. É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus dos crentes. Existe Deus que é tão exigente, exige cachaça, ele é dependente, exige charuto, ele é viciado e não pode deixar. Ele é adorado com defumador, vive em altar, não anda em amor. É bem diferente, é um Deus que o crente não tem, o Senhor. Diferente do meu Cristo vivo, eu ando com ele, ele anda comigo, eu falo, ele ouve, ele fala e eu posso ouvir sua voz. Converso com ele sem hora marcada, de dia, de noite, de madrugada. É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus dos crentes. É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus dos crentes. É bem diferente, ele é glorioso, é o Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia de domingo para todos. Vamos fazer o que Jesus mandou. Jesus disse em Marcos 16:15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está. Porque está escrito em João 5:24. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para sair da condenação e da morte eterna, que é o inferno, somente por Jesus. Somente Ele tem este poder e esta autoridade de quebrar os aguilhões, as correntes, os cadeados, as cordas, ou todo embaraço de Satanás, e conduzir o homem para a luz. Porque está escrito em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a única luz que é de Deus, a luz de Deus para a vida daqueles que estão em trevas, daqueles que estão cegos, daqueles que estão caminhando, em doutrina de demônios, seguindo Satanás para o inferno. Porque é necessário nós entendermos uma coisa:
Jesus é a única doutrina que procede de Deus, a única palavra que procede de Deus. Está escrito em Apocalipse que Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo disse: ainda que descesse o anjo do céu e anunciasse um outro evangelho além deste, que vocês já receberam, seja anátema, seja maldição. O versículo 9 diz: se alguém vos pregar uma outra doutrina além desta que vocês já receberam, seja maldição. Então nós viemos trazer a única palavra de vida eterna, porque o apóstolo Pedro ele disse, em João 6,68, ele falou para Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Isso Pedro disse quando Jesus, ele deu um discurso. Ele fez um discurso muito duro, porque o coração daqueles homens era inclinado para a mentira e para o engano. Quando ouviram uma verdade, não quis aceitar. Não quis aceitar a verdade que foi falada. Diz a Bíblia que Jesus tinha muitos discípulos. Os seus discípulos recuaram, voltaram para trás. Foram os 12, Jesus tinha mais discípulos. Os discípulos começaram a voltar para trás e não queria mais andar com ele. Aí Jesus disse, aí o discípulo falou: duro é este discurso, quem é que pode ouvir? E diz a Bíblia que só ficou os 12 discípulos. E quando ficam os 12 discípulos, Jesus pergunta para eles: não querem vocês também ir com eles? Aí Pedro toma a palavra e diz: para quem nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Jesus, ele não é simplesmente aquele que tem a palavra da vida eterna, mas ele é a própria vida eterna. Ele é o autor da salvação, assim diz a palavra. Ele é o autor da vida. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o que diz a Escritura em João 11:25. Ele é a ressurreição e a vida. Então nós viemos apresentar Jesus para quem não conhece, porque são apresentados vários tipos de Jesus, que não é o Jesus das Escrituras, que não é o Jesus que foi morto e agora está ressuscitado, e agora foi visto por João o apóstolo, no livro de Apocalipse capítulo 1, assentado sobre um trono de glória, com os olhos como chama de fogo, com o cabelo como a alva neve, o seu rosto como o rosto de um sol, quando na sua força resplandece. E diz a Bíblia que em volta dos seus lombos tinha um cinto de ouro, e os seus pés eram como um latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha. Então eu vim pregar esse Jesus, que ele não está mais num pedaço de madeira. Ele saiu de um pedaço de madeira na mesma tarde que foi crucificado. Foi depois, ele foi sepultado no sepulcro, ressuscitou no terceiro dia, foi visto pelos 12 apóstolos e por mais de 500 pessoas vivas, o ressurreto. Então nós vamos falar do único que é Senhor, porque neste mundo existem vários tipos de Senhor, existem vários tipos de senhoras, espalhados para todo tipo de gosto que as pessoas assim queiram. Mas eu vim falar do único que a Bíblia diz, porque a Bíblia só dá existência a um só Senhor. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar nenhum outro. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4, versículo 5, que só existe um Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, no versículo 5 diz: ainda que haja muitos que se chamam senhores, como há muitos deuses. No versículo 6 diz: todavia para nós só existe um Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro Senhor sem ser Deus e sem ser Jesus. O único que é Senhor, diz a Bíblia. 1 Coríntios
Atenção, papai e mamãe, leve seu filho ou sua filha para participar da nossa 7ª edição do Dia das Crianças 2023. Acontecerá no dia 12 de outubro, na comunidade da Bananinha. Será um dia de muitas brincadeiras, doces, lanches, almoço, brindes, vários prêmios e muito mais. Haja visto que no mundo as pessoas têm vários deuses, têm vários senhores, têm várias divindades, entre aspas, porque divindade, a Bíblia diz que só existe uma, que é Jesus. A Bíblia fala que toda divindade está corporalmente em Jesus Cristo, o único divino, o único que nunca teve pecado, que nunca falhou em nada, nunca errou em nada, nunca houve engano na sua boca, o único que nunca falou mentira na sua boca. O nome dele é Jesus Cristo. O resto, todos são mentirosos, seja ele quem for, que existiu de Adão até o seguinte momento que aqui nós estamos. Todos que nasceram de homem e de mulher nasceram de pecado. Só não Jesus. Diz a Bíblia que Jesus nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus, não foi a irmã Maria. A irmã Maria tinha pecados, como qualquer um outro homem que existe na face da terra, como qualquer uma outra mulher que existia na face da terra. O negócio dela é que ela servia a Deus, como muitos daquela época. Mas a Bíblia diz que ela tinha pecado, ela mesma disse. E o próprio Senhor Jesus disse que ele não é mãe dela, que ela não é mãe dele. Ô senhora, oxe, vocês não lêem Bíblia, vocês ficam acreditando em Papa Francisco, vocês ficam acreditando nesses padres do diabo, vocês estão indo tudo para o inferno. Vocês não lêem Bíblia, está tudo cego, não chega um palmo à frente do seu nariz. Vocês estão diretamente para o fogo do inferno. Respeitar, Jesus não respeita a doutrina de demônios, Jesus não respeita a conversa do diabo. Jesus não. O meu Senhor disse a Bíblia que ele veio para desfazer com toda a obra de Satanás. Quando fala na senhora do povo, na rainha do povo, a Bíblia só tem um rei, e esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Olha Jesus falando que Maria não é mãe dele. Escute para você ver. Marcos capítulo 3. Escute. Marcos capítulo 3. Jesus descreve a sua verdadeira família. Aqueles homens, como muitos, que não entendiam quem era Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Aqui foi o homem chego dizendo: e estando de fora, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Olha a resposta de Jesus, no versículo 33 de Marcos 3. E ele respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor,
para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, a minha mãe e os meus irmãos. A resposta de Jesus: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. A mãe de Jesus. O que foi que Jesus declarou aqui? A minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ele quer dizer: eu não tenho mãe. Tu entendeu assim, varão? Varão, você entendeu assim também? Que ele falou assim: a minha mãe é qualquer um. Quer dizer, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha mãe e meus irmãos. Jesus declarando que ele não tem mãe. Qualquer um que fizer a vontade de Deus, essa é a mãe dele. É a Bíblia, senhora. Tem que ler a Bíblia para não ir para o inferno. Vocês ficam sentados de boca aberta, ouvindo esses filhos do diabo. Não precisa ler Bíblia, a verdade é Jesus. A verdade não é Papa Francisco, a verdade não é os padres, a verdade não é esses pastores, ladrão, que vive pegando dinheiro, pegando prosperidade, mansão, carro, mansão. Isso não é Evangelho de Jesus. Alguém entende comigo esta palavra? Quando a Bíblia diz: varão, tu precisa de Salvador, precisa? Tu precisa de um Salvador. Eu também preciso de um Salvador. Minha esposa ali precisa de um Salvador. Minha irmã aqui precisa de um Salvador. O varão aqui, ó. Varão, nós precisamos de um Salvador. Precisamos. Quer ver Maria dizendo que ela também precisa de um Salvador? Quem é que precisa de um Salvador, a não ser que não tem pecado? Vamos ler Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 46. Diz então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Oxê, não é uma divindade, não é uma santa, não é uma rainha. Oxê, por que precisa de um Salvador para se salvar? Como eu também preciso. A Bíblia diz, você sabe quem é a vida eterna? João 17,3 está escrito: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O que nós precisamos é acreditar na verdade. O mundo tem suas verdades, a maioria do povo tem sua verdade. A maioria do povo é assim: irmão, tu tem tua verdade e eu tenho a minha verdade. Cada um tem a sua. É o que o povo diz. Cada um tem sua religião. Então cada um vai para o inferno com a sua religião. Porque somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da alma do pecador. Religião é causa de grande lucro. Papa Francisco está milionário, dono do banco mais rico do mundo, o Vaticano, vendendo estátua de gesso, de pau, de barro. Você sabe o que a Bíblia chama as imagens de escultura? Você já leu o que a Bíblia chama as imagens de escultura? Apocalipse 9:20. Loucura. Loucura é seguir Satanás e ir para o inferno. Sabe o que a Bíblia fala em Apocalipse 9:20? Eu vou ler sobre as suas imagens de esculturas. Que Papa Francisco está milionário, vendendo estátua de pau, de barro, de pedra, vendendo demônio para o povo.
Vamos ler. Apocalipse 9:20. Lê a Bíblia. Não fica atrás de catecismo de Padre Francisco, não. Ou desses padres. Catecismo não é verdade. A verdade é as Escrituras. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 9:20. E outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. E mais escultura é feita com o quê? Com as mãos. E mais escultura no livro de Salmo 115 fala que são os ídolos deles. Em Apocalipse 9, versículo 20, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os seus ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Por isso que precisa de um bocado de pessoas para carregar nas suas costas. Pega um dedo de gesso, um dedo de pau, coloca nas costas e sai andando no meio da rua. Isaías 45:20 diz: são ignorantes os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, que rogam por um Deus que não pode salvar. Isaías 45:20. Apocalipse 9:20. A Bíblia está chamando as imagens de escultura de demônios. Leia a Bíblia, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Tudo que eu falo aqui eu posso provar na Bíblia. E você pode provar sua mentira na Bíblia? A Bíblia diz no livro 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, não sacrificam a Deus, e sim aos demônios. Os sacrifícios aos ídolos, diz a Bíblia, que quando a pessoa faz sacrifício a uma imagem, quando sendo uma velha se prostra diante dela, não está se prostrando diante de Deus, e sim diante dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Por dentro de cada imagem tem um demônio. Você sabe quem é a Aparecida? Lá no Candomblé, é a mesma imagem. Lá é o Exu. Sabe que cá também não é? Santa Bárbara é Iansã. Tu no terreiro de Macumba tem um nome diferente. Tudo que tem no catolicismo na imagem, no terreiro de Macumba reflete outro nome. Tudo a mesma imagem. São Jorge Oxóssi. Salmo 115. Você já leu o Salmo 115? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Por amor da tua dignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Jesus falou em João 4:24 que Deus é Espírito. Ele está sentado no trono de glória, e Jesus é à sua direita, como diz a palavra. Mas nosso Deus está nos céus.
e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele, os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem ouvidos, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a esses, os que os fazem e os que nele confiam. Apocalipse 21, versículo 8. Que a Bíblia diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras. É dos idólatras que nós estamos falando. Os idólatras são aqueles que adoram suas imagens e esculturas. É aquele que tem o seu altar na sua casa, que acende vela para esses tipos de demônios. Não é simplesmente imagem. A Bíblia diz que não. A Bíblia fala que quando você faz um sacrifício para uma imagem, você está fazendo um sacrifício para um demônio. Quando você se posta diante de uma imagem, você está se postando diante dos demônios. Você vê, você olha para ela, você não vê. Sabe por quê? Eu vou explicar esse versículo aqui ainda. Mas sabe por que o povo não vê? Distrito Serrana, a vida todos os esperantes. Sabe por que o povo tomou por verdade? Devido às festividades da tradicional cavalgada da paz. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. A marca de um novo O povo está cego. Prefeitura de Brejões, a marca de um novo tempo. O povo está cego. Comunicado potente. A Prefeitura de Brejões, através do Departamento Administrativo do Distrito Serrana, a vida todos os esperantes. O povo está cego. Que devido às festividades da tradicional Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4 que o diabo foi quem cegou. Por isso que não consegue enxergar Jesus. Em João 8:24, Jesus disse: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Porque a remissão dos pecados que lava o homem de corpo, de alma e de espírito e purifica o seu pecado é Jesus, é o seu sangue. Por que você acha que o povo acende uma vela por imagem? Para que uma vela? Para que uma vela? Se em João 8:12, João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Aquele que segue uma vela está em trevas. E aqui fala sobre os idólatras. Eu vou ler até o final desse versículo, depois eu explico sobre idólatra. Os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Você quer ir para o inferno? Não. Então abandone as suas imagens e esculturas. Mete fogo, quebra, pega na marreta, destrói esses demônios da sua vida. Porque Apocalipse 21:8 fala que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você não quer acreditar na Bíblia? Não quer acreditar na Bíblia?
Acredite em Papa Francisco, além dos padres. Acredite nesse pastor de prosperidade, dessas igrejas milionárias. Acredite neles. É mentiroso por toda parte. Se for botar chucar, ninguém dorme de noite. Evangélico não entra no reino de Deus. Somente os cristãos, aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, aquele que não vive, aquele que não anda segundo o mundo, aquele que o seu Deus não é mamão. Sabe essas igrejas grandes? Essas igrejas da prosperidade, essas igrejas que passam na televisão, vem no seu carro, vem na sua casa, que você vai ter uma mansão. Venda isso e deposite aqui. Onde é que está na Bíblia isto? Esses malditos têm um pensamento de dizer: quem não tem nada, quem não tem bens materiais, quem só tem uma roupa no corpo para vestir e um prato de comida para comer, é um miserável. Eles que dizem isso. Eles que dizem isso. Mas a Bíblia ensina o contrário. Sabe o que foi que Jesus falou para o jovem rico? Em Mateus capítulo 6. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois tu vem e me segue, tu terá um tesouro no céu. Aquele homem que era rico, diz a Bíblia que ele se entristeceu muito, porque ele tinha muitas propriedades. Manda Valdomiro, manda de Macedo, Malafaia, vender tudo que ele tem e dar aos pobres, para ver se ele vai fazer isso. Para ele ter simplesmente um prato de comida para comer e uma roupa para vestir, para ver se ele vai fazer isso. Sabe o que é que a Bíblia diz? Primeira a Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. A Bíblia diz: você tendo um prato de comida para comer e uma roupa para vestir, esteja com isso contente. Eu falei na Semana da Criança, no dia 13, haverá atendimento na Ótica Modelo e você vai pagar apenas R$100 na consulta. Corra, não perca essa oportunidade. Ligue e marque a sua consulta agora mesmo com Leia, no 759-9989-3429. Mega promoção nas Óticas Modelo Vision. Mega promoção na Semana da Criança nas Óticas Modelo Vision. Haverá atendimento no dia 13. Marque a sua consulta com desconto imperdível, pagando na consulta apenas R$100. Eu falei na Semana da Criança, no dia 13, haverá atendimento na Ótica Modelo e você vai pagar apenas R$100 na consulta. Corra, não perca essa oportunidade. Ligue e marque a sua consulta agora mesmo com Leia, no 759-9989-3429. Mega promoção nas Óticas Modelo Vision. Como diz a palavra do Senhor, tendo, porém, o sustento, estejamos com isso contentes. O Evangelho de Jesus, ele não tem nada a ver Loja 90,
por homens milionários e ricos. Nem diesel, churrascaria, Molimão, Cine do Poço, eu e a banda, Agenor Molimão, Céu de Nova Vitória. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com a pessoa ser milionário, ser rico, ter uma casa boa, casa de luxo, ter carro do ano, ter uma conta gorda no banco. Isso aí não é Evangelho de Jesus. Isso é Evangelho de Satanás. Porque quem ofereceu riqueza neste mundo foi o próprio diabo. O diabo é o Deus desse mundo. E quem ofereceu riqueza? Satanás ofereceu riqueza para Jesus. Em Mateus capítulo 4. E disse para Jesus: tudo isso aí eu te darei, se tu prostrar, tu me adorar. Mostrou o reino do mundo e a glória do mundo. Satanás queria vender, queria dar a Jesus riquezas deste mundo. Mas só que Jesus, o reino dele não é deste mundo. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Sabe o que foi que Jesus disse? Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro nos céus, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões nem minam e não roubam. Aí fica um bocado de gente, até de riqueza, até de mamon. O Deus da riqueza é mamon. Sabe o que foi? Sabe o que foi somente que Jesus prometeu para o homem? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse: primeiramente, se garanta salvo através da minha palavra, através da doutrina que eu peguei, das palavras de vida eterna que eu anunciei, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. De João 14,6, Jesus falou. E depois o que você precisar, eu vou acrescentar na tua vida. A única coisa que Jesus prometeu foi isto: de bens materiais para o homem. Se o homem estiver faltando alguma coisa na sua casa, ele vai prover, ele vai ajudar pessoas para abençoar. Riquezas não foi Jesus que prometeu. Ah, mas Abraão era rico em gados, em ouro, em prata. Quem é maior, Jesus ou Abraão? A Bíblia diz: se pela lei vós sois justificado, da graça você tem caído. De Gênesis a Malaquias, estava enferma pela carne, impossibilitada de salvar. Diz a Bíblia que a lei de Moisés, de Gênesis a Malaquias, está impossibilitada de salvar. Sabe por quê? A salvação, ela reina de Mateus e Apocalipse, porque foi em Mateus e Apocalipse que Jesus apareceu aqui na terra. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Simeão. E Simeão, ele foi avisado pelo Espírito Santo que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus, ele foi levado ao sétimo ano, ao sétimo dia de vida. O sétimo dia de vida, para proceder segundo o uso da lei Pastor, minha linda. de Moisés, Olha teu cafezinho da manhã, mais do irmão, viu? Deus abençoe. que era cortar o propulso, Mas vocês vieram, né? a carne. Pode ser, irmão, Deus abençoe.
E quando Jesus é levado, Simeão está lá. E quando Simeão pega Jesus em seus braços, diz a Bíblia que Simeão, ele levanta o Senhor Jesus Cristo nos altos e diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A salvação é irmão. Deveria acontecer. E de Mateus e Apocalipse é a consumação de todas as coisas. Porque está escrito que Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o derradeiro. A verdade é a Bíblia. A verdade é o que está escrito. A palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos ir além do que diz as Escrituras. Você sabe o que é ir além? Quer dizer que nós não podemos aprender nenhum outro livro que os homens fizeram na face da terra. Ou quando a Bíblia fala que nós não devemos ir além do que está escrito, a Bíblia diz: não faça nenhum outro estudo a não ser a Bíblia. Não aprenda com mais ninguém a não ser com Jesus. O apóstolo Paulo disse que ele abriu mão de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele recebeu, ele reputou como nada e passou a aprender com Jesus. Deus abençoe, meu irmão. E passou a aprender com Jesus. Jesus, ele consumou a sua obra em 3 anos e meio aqui na terra. Ele gritou na cruz do Calvário: está consumado. Tem doutrina de demônios por aí, espalhada sobre a terra. A Bíblia diz que nós não devemos ir além do que está escrito. E você vê hoje no mundo muitos segmentos, muitas doutrinas de demônios. Vou dar exemplo de algumas. Testemunha de Jeová diz que é testemunha de Deus, mas a Bíblia fala no livro de Apocalipse que a única testemunha de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia diz que a testemunha fiel e verdadeira é somente Jesus Cristo. Se alguém der o testemunho igual, sem hesitar, sem acrescentar, sem diminuir, como Jesus ensinou, esse dá o testemunho verdadeiro de Deus. Mas se alguém ensina ao contrário, se alguém vai de encontro, se alguém faz ensinamentos que vai contra Jesus, essa doutrina de Deus ou dos demônios. Você sabe quem é o fundador da seita Testemunha de Jeová? Charles Taylor Russo. Ele fez um livro. Charles Taylor Russo tem uma doutrina dele mesmo, que ele compactua com a Bíblia. A Bíblia de um lado e a doutrina dele de outro. Ele fez uma Bíblia para essa seita. Ele tirou muitas coisas que estavam escritas no livro, na Bíblia, e acrescentou o que ele achava que era bom, ou o que ele achava que era errado, o que ele achava que era certo.
Adventista do sétimo dia. Para você é de Deus, não é? Os mesmos que guardavam o sábado, eles não guardam o sábado. Em João capítulo 5, eles queriam matar Jesus, porque Jesus não guardava o sábado, porque Jesus quebrantava o sábado, Jesus curava no sábado, expulsava demônio no sábado. Eles queriam matar Jesus porque não guardava. É doutrina de Deus? E essa seita também, ela tem um livro, ela tem uma profetisa, ele o age, ela profetiza o Adventista do sétimo dia. Ela fez um livro de profecias que vai contra a Bíblia. Eles têm a Bíblia também, eles falam que acreditam em Jesus também, mas nega o Senhor pelas Escrituras. Jesus, ele é as Escrituras da palavra de Deus. Catolicismo romano, eles têm um catecismo, eles não usam a Bíblia. Vocês precisam abrir seus olhos. E milhares, se eu for ficar falando aqui, não vai ser para hoje não. Mas eu só vou resumir, porque tem palavras mais fortes para falar. Você sabe o que é uma doutrina? Você sabe que a Bíblia diz que só existe uma doutrina, somente uma que desceu do céu. Quem foi que recebeu a doutrina aqui? Quem foi que pregou a doutrina de Deus aqui na terra? E essa doutrina é verdadeira. Verdade. Jesus foi o único que trouxe a doutrina do céu para aqui, para a terra. Jesus, ele foi o único que trouxe a doutrina do céu, a palavra da vida eterna, para salvar o povo dos seus pecados. Romanos 3:23, a Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o povo não quer acreditar em Jesus. Romanos 1:25, mudaram a verdade de Deus em mentira. O mundo está assim. O que é bênção, eles chamam de maldição. O que é maldição, eles chamam de bênção. O que é morte, ele diz que é vida. Deus, ele não sabe quem é Deus. Por isso estão seguindo os demônios. Muitas pessoas estão inocentes. Muitas pessoas estão inocentes, indo para o inferno na inocência. Mas hoje você está ouvindo essa mensagem, você não vai ser mais inocente. Mas tu pode deixar esse dia, vamos dar uma pegar já. Eu vou. É só que eu tô pedindo quando eu venho ficar O povo não sabe quem é Jesus. Você conhece Jesus? Sabe quem é Jesus? Se você nunca leu a Bíblia, você não sabe quem é Jesus. Você conhece Satanás. Quem conhece Jesus
vem para Ele. Você conhece a voz de Jesus? Conhece a voz de Jesus? Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e vêm atrás de mim. Somente os bodes, os que vão ser lançados no fogo eterno, é que entra no ouvido e sai no outro. Somente os bodes desprezam o bom pastor, porque Jesus não é pastor de bode, Jesus é pastor das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Falaram que conhece Jesus. Conhece Jesus? Jesus disse: aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Jesus disse: aquele que diz eu conheço. Alan Andrade, deputado federal DAO, Rancho Império da Serra, Marcelo Lima, WR Transportes, JI Cerqueira. Jesus disse: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Todas essas palavras estão na Bíblia. Jesus disse: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. A maioria da população do mundo, elas dizem: eu tenho Deus, Deus é comigo. A maioria das pessoas, se você perguntar para eles ou para ela vai dizer isto: eu acredito em Deus, Deus é comigo. A maioria diz isso. Mas se eu te mostrar na Bíblia que não é, você vai acreditar na Bíblia? Ou acreditando ou não, eu vou falar. Eu vou dizer algo para vocês. Se você perguntar para a maioria das pessoas, ela diz: eu acredito em Deus, eu acredito. Em Tiago 2,19, sabe o que está escrito em Tiago 2,19? Crê tu em Deus, faz bem. Os demônios acreditam que chega e estremece. O diabo quer tanto em Deus que chega a estremecer. Mas é diabo, mas é demônio. E aí? O crer em Deus é alguma coisa? Vai diferenciar alguma coisa? Tiago 2,19: crê tu em Deus, faz bem. Os demônios creem que estremecem. Vamos ver que você tem Deus. Ah, eu tenho Deus, Deus é comigo. Você tem Bíblia? Anota aí no celular ou com a caneta. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo, esse não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Segunda João, capítulo 1, versículo 9. Aquele que perseverar na doutrina de Cristo, aquele que obedecer a doutrina de Cristo, esse tem Deus. E quem não obedecer a doutrina de Cristo, não tem Deus. E aí?
vou ler para ficar mais eficaz. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. E aí? Todo mundo é de Deus? Todo mundo tem Deus na vida? Dependente da religião, que nem aquele demônio o Papa Francisco falou, aquele Satanás, filho do diabo. Ele disse: todas as religiões são de Deus, todo mundo é de Deus, todo mundo vai entrar no reino de Deus. Vai! Quem é que fala? É Jesus ou ele? A palavra da verdade é de Jesus ou dele? Só se ele passar por cima de Jesus. Eu quero ver quem é que passa por cima daquele que sai uma espada aguda na sua boca, que pelo sopro ele vai destruir todas as coisas. Mega promoção na Semana da Criança nas óticas Modelo Vision. Haverá atendimento no dia 13. Marque a sua consulta com desconto imperdível, pagando na consulta apenas R$100. Eu falei na Semana da Criança, no dia 13, haverá atendimento na ótica Modelo e você vai pagar apenas R$100 na consulta. Corra, não perca essa oportunidade. Ligue e marque a sua consulta agora mesmo com Leia, no 759-9989-3429. Mega promoção nas óticas Modelo Vision. Mega promoção na Semana da Criança nas óticas Modelo Vision. Haverá atendimento no dia 13. Marque a sua consulta com desconto imperdível, pagando na consulta apenas R$100. Eu falei na Então, como eu já vos disse, amém, irmão? Como eu já disse, Jesus falou. As Escrituras dizem que só tem Deus, só é de Deus aqueles que estão no Evangelho de Jesus. As Escrituras não podem falhar. Jesus, ele não mente. Você consulta agora mesmo com Leia, no 759-9989-3429. Mega promoção nas óticas Modelo Vision.